Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar, toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. A rotina da vida moderna parece correr o tempo inteiro. Trabalho, compromissos, casa, filhos, alimentação, autocuidado e no meio disso tudo a gente vive tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas será que a organização é só estética? Ou ela pode impactar diretamente nosso tempo, produtividade, saúde mental e qualidade de vida? No programa de hoje vamos falar sobre praticidade, otimização do tempo e como pequenas mudanças na rotina podem transformar o nosso dia de forma real. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando mais um Tricotar e hoje vamos falar sobre um tema que eu estou muito animada para falar. Vamos falar sobre organização, otimização do tempo no dia a dia, menos caos e mais vida. Eu estou animadíssima para esse tema, mas antes deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje. Débora Cunha, seja bem-vinda. Oi, Vanessa, tudo bom? Animada com esse tema? Adoro, adoro. Até porque é fundamental para eu me entender. Eu preciso que as coisas saiam do meu campo de visão para eu poder conseguir pensar. Eu já vou querer saber mais daqui a pouquinho. Adoro. Tá aqui com a gente hoje também Thaís Campreger, que é a nossa cirurgiã dentista. Tudo bem, Thaís? Tudo, tema fantástico. Bom, eu amo organização, me considero organizada, mas estou querendo aprender um pouco mais. Eu quero ouvir de vocês, eu quero saber quem é organizada, quem que não é. A gente vai falar sobre isso. Doutora Luciana Kirsten, a nossa nutricionista. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Vanessa. Mais um programa falando sobre um tema incrível, que para mim é a base de tudo dentro do que eu faço todos os dias. A sua clínica é extremamente organizada, mas será que a sua casa é também? Será? Conta Qual daqui será a o pouco. papo que tá rolando na internet? Será? A nossa convidada de hoje é Isabela Cardoso. Ela é personal organizer, tem uma loja também que tem esses produtos para ajudar a gente na organização. Deixa eu chamar ela para vir para cá. Vem para cá, Isa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Pode Olá, se sentar. Tudo bem? Estamos animadas. Obrigada. Animadas com o tema. Eu, particularmente, porque confesso que não sou uma pessoa organizada. Então, assim, este programa vai ser muito... Não é mesmo, Fã? Não sou mesmo. E eu já vou contar pra vocês, assim, detalhes sobre isso. Mas antes, Isa, se apresenta, por favor. Fala um pouquinho desse teu trabalho. O que te levou a trabalhar com organização? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Sempre que eu tenho oportunidade de estar falando sobre organização, eu venho falar, porque eu acho muito importante a gente propagar isso para todo mundo. Sim. Não sou santista, mas estou em Santos já há muitos anos, então já me considero caiçara. Estou nessa jornada de organização há quase 10 anos. Então, foi em 2016 que eu comecei como personal organizer, fiz meu primeiro treinamento e desde então eu nunca mais saí da área. Trabalhei em diversos nichos diferentes e fazem quase 3 anos que eu tive a vontade de expandir esse mundo da organização através de produtos organizadores, porque são os grandes aliados, os grandes amigos, é a cerejinha do bolo para que a organização não só fique bonita, que é muito bom, mas não é o objetivo, a gente vai conversar sobre isso, mas deixa também tudo muito mais fluido para manter a organização. Então eu juntei essas duas partes da profissão de organização, que é o serviço de organização com os produtos, e eu respiro isso hoje em dia. Eu não sei fazer outra coisa e conversar sobre outra coisa que não seja esse mundo. E você já era, assim, aquela pessoa mega organizada? Você foi uma criança organizada? Não. Não? Então, trauma de infância, então? Não. É muito legal falar sobre isso, porque todo mundo tem a concepção que organização é dom. E ele sim pode ser um dom. Tem pessoas que já nascem com isso aflorado e ela vai lá e começa a organizar homens e mulheres de uma forma muito intuitiva. Só que além de dom, é também uma habilidade. Então, quando a gente tem uma habilidade nisso, você tem toda a vantagem de poder aprender.
desde que seja algo que traga valor, que traga algum sentido para você. E aí você pode começar a desenvolver isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu não era uma pessoa intuitiva na organização porque eu não via valor nisso. Eu achava que dava trabalho, eu achava que era chato. E com o tempo eu fui descobrindo que não, que me traziam muitas vantagens. E aí, opa, se é vantagem, eu quero. Então eu desenvolvi essa habilidade e hoje eu faço tudo através de métodos, tendo praticidade e funcionalidade no meu dia a dia. Talvez eu tenha jeito, então. Mas vamos lá. Antes da gente... Vocês estão Muito bom. Ela aí resolve. Eu acho, Débora. Antes da gente começar a sessão terapia de hoje, tá? Vocês estão vendo aqui no cenário, a Isa trouxe vários produtos aqui pra gente também depois falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria ouvir de vocês, meninas. Como que é essa questão da organização de vocês no dia a dia? Como que vocês lidam com isso? Eu vou começar já falando, né, como a questão da falta de organização é algo que já me incomodou demais. E é assim, no nível de incomodar mesmo. De eu não conseguir, de eu olhar aquilo. Minha mãe é extremamente organizada. A casa dela, assim, armário das cores claras para as cores escuras. E eu sou totalmente o oposto, assim. No nível de que, caramba, isso aqui tá me incomodando demais. E eu não consegui, tá? Então, assim, eu tô nesse nível de... Em contraponto a isso, a minha vida profissional é extremamente organizada. Perfeito. Então, sessão terapia já começou por aqui. Quem quer falar? Vai, Débora. Eu nunca fui bagunceira, Tá. né? Aquela criança que tinha o quarto bagunçado, tudo meu sempre foi organizado. Mas isso não sei nem dizer se é intuitivo. A minha cabeça é tão desorganizada que eu preciso que o campo que eu estou esteja minimamente em ordem. Então, eu sou aquela que chego para trabalhar e eu organizo a mesa todinha. Pareço pessoa com... Eu sou neurotípica, né? Então, vamos lá. Tá. E aí, eu realmente faço toda uma organização, porque senão eu não vou conseguir pensar. Porque tudo vai roubar minha atenção. Então, eu sinto isso. É uma necessidade que as coisas estejam organizadas para que eu, dentro de mim, consiga me reorganizar de alguma forma. Então, eu sempre tive isso. E eu sabia exatamente se alguém entrava no meu quarto, se alguém mexia nas minhas coisas. E isso me causava um desconforto absurdo. Eu melhorei nesse aspecto. E aí, assim, hoje eu não me considero organizada, porque eu tenho, dentro dessa minha organização mental, algumas coisas que eu faço bem bizarras. Tipo assim, acumular uma pilha de roupa se eu não for guardar ela milimetricamente perfeito. Então eu faço, aquilo fica ali 10 dias, e aí aquilo me tortura. Só que eu falo, cara, eu não vou conseguir parar e fazer do jeito que tem que ser. E aí, essas coisas realmente melhoram muito. Eu entrei nesse universo recente de comprar essas coisinhas. Legal! Que mudou tudo, que nem meu guarda-roupa. Eu fiz um trabalho de mexer no guarda-roupa com uma profissional. E eu falava, cara, eu preciso ver o que eu tenho. Porque não adianta você guardar muito bem guardado. Não funciona também. Então, aí o dia que você precisa, você faz o quê? Joga aquela pilha inteira no chão, cavuca, pega um negócio e vai e vem. Mesma coisa em utensílio de cozinha. Se não tá fácil de você usar, você não usa. Se você não usa, você não precisa. Se você não precisa, você não tem por que tá ali. Então, eu vi como realmente facilita a vida. Ô, Isa, a minha cabeça precisa. Eu vou deixar pra você falar depois do depoimento de cada uma, tá? A gente trabalha de maneiras diferentes, né? O meu caos a cabeça tá ok, não tem esse caos, então acho que por isso que tudo bem tá tu já viu quando eu te li? Eu tenho uma ideia. É verdade. 85 janelinhas se abrem. Verdade. Vai, Lu? Vai, Lu. Bom, pra mim, o consultório tem que estar muito organizado. Senão... É impecável. Não funciona. Então, assim, a minha mesa, ela tem que estar muito organizada. Tem que estar ali tudo, ali na sequência do que eu vou fazer. Eu tenho listinha de tarefas. Eu sou essa. Bloco de notas. Mas, aí a Vanessa fez uma pergunta antes, né? E a sua casa? A minha casa, ela fica um pouquinho para segundo plano. E é onde eu fico um pouco mais perdida. E eu entro, às vezes... numa questão como a Débora colocou. Se eu não conseguir parar para fazer daquele jeito que eu quero, colocar na ordem que eu quero, aquilo fica me torturando até que eu vá lá e consiga fazer. Mas eu já melhorei bastante. E esses acessórios, de fato, fazem toda a diferença. Principalmente na cozinha, que é um lugar que eu gosto de estar. Não sou, assim, uma expert em cozinhar. Mas eu faço todas as minhas refeições, meus lanchinhos, preparo tudo. E a cozinha, quando ela tá muito funcional, com tudo ali para você, numa distância de um pegar, é muito mais fácil para você executar um planejamento alimentar.
Diferente de quando você não organiza a tua cozinha, a tua despensa, e então qualquer coisa serve. Você tá falando no restaurante. Inclusive, é fundamental que as coisas tenham um lugar verdade. que seja sempre o mesmo lugar. E as estações de trabalho também, elas são assim, por conta de tudo, para ser o mais funcional e prático. É e como uma rápido. geladeira, né? Se a geladeira ela tá entulhada de coisa, você acaba não observando, as coisas estragam, começam a cheirar mal, até que você percebe que tem que eliminar e você não consumiu e perdeu a propriedade, perdeu dinheiro e acabou. Aquilo só ocupou um espaço que poderia outra coisa estar ali ocupando ou você tendo consumido, né? E dentro de um planejamento alimentar, a cozinha organizada faz toda a diferença. Não, e tem Pra pessoa organização realizar. e planejamento no seu caso, porque você ainda tem a questão com a comida e você é extremamente organizada Sim. para fazer o seu negócio lá às 5 da manhã. É. Se você não tem planejamento e organização, Já foi você para as 4h30 agora. Jesus! Deixa eu ouvir a Thaís, Então tá? tem que ter Peraí. tudo ali, ó. Thaís, você. Bom, eu sou uma pessoa organizada, assim. E o né? seu consultório também eu conheço, é impecável. E acho que pelo fato do trabalho, né, o dentista, você tá com a cadeira, você tem que ter a ergonomia de mexer. Abrir naquela gaveta com uma mão tem tal coisa, na outra tem outra coisa. Então tem que ser tudo muito bem organizado à mão, porque não dá para ficar andando durante um procedimento. E em casa eu também sou muito organizada, eu sou tipo a sua mãe. A roupa é separada por cores, as coisas na gaveta também. Vou perguntar pra filha dela que tá aqui hoje. pra ver se Não, ela- então, essa é uma questão que, tipo, ela também é mega organizada, então as gavetas dela, tudo direitinho. E é uma organização diferente da minha. Sim. Mas daí eu deixo que ela desenvolva Ela tá desenvolvendo. o jeito dela. Legal. Agora em casa eu sou bem organizada, uso pra caramba isso aqui de bolsa. Nossa, resolve muito a vida da gente. E eu gosto de ter as coisas organizadas, eu me sinto bem. Hoje em dia eu tô aprendendo a fechar os olhos um pouco para a questão de uma bagunça de criança aqui, um papel picado Sim. ali, para não ficar neurótica, porque também a casa com criança Tem que que ter tá vida, né? organizada é uma casa sem vida. Então, eu estou aprendendo a lidar com isso, porque eu sempre gostei de ser muito organizada até demais. Ela é controladora, né, gente? Eu não. A Débora que tá falando. Eu que tô falando. Isa, agora é com você. A gente falou sobre organização, sobre praticidade, sobre estética, sobre funcionalidade. Que caos é esse que a gente vive aqui? Ou não tem caos nenhum? Eu falo o seguinte, não é uma questão de ter caos. Eu acho que a organização é uma coisa muito personalizada, né? O que é organizado para mim, talvez não seja organizado para vocês e vice-versa. Eu acho que é esse que é o encantamento da organização. A gente tem que focar muito no objetivo. Qual é o objetivo da organização? É mais visual? É mais praticidade? É conseguir acessar as coisas com mais agilidade? Ou não necessariamente? Eu quero organizado porque eu quero saciar o meu desejo de olhar meu guarda-roupa por cores e talvez seja um pouquinho mais difícil de eu achar a roupa que eu quero mais, tá me dando Tudo bem. conforto. E tá tudo bem. A questão é como a gente vai fazer essa organização é muito focado no nosso objetivo. E o que elas falaram aqui é coisas que a gente escuta muito dos clientes, dos amigos, quando a gente começa a falar de organização. É muito comum isso da organização ser mais num ponto, por exemplo, no profissional e talvez o pessoal fique em segundo plano, porque nós não somos 100% equilibrados, né? O controle e o equilíbrio. Graças a Deus. Equilibrados é muito difícil, né? A balancinha tá assim, é muito utopia. E não tem problema. O problema é quando o caos e a bagunça tá acessando e tá dificultando algo na nossa vida. Né? Eu ouço muito aquela frase, mas eu me encontro na minha bagunça. Mas você perde Nossa, tempo. Eu já falei várias Só que vezes. demora essa mais, frase. não é? Demora mais. Eu acredito muito na organização com a direção de liberdade. Para mim, traz muita liberdade a organização. Perfeito. Eu sei exatamente onde está, eu sei a quantos passos eu estou, eu sei em que gaveta. Então, isso traz uma liberdade e uma economia de tempo. Perfeito. E é o que eu preciso no dia a dia. Eu preciso ter liberdade desse tempo. Eu já falei muito disso, eu me encontro na minha bagunça. Eu melhorei, tá, gente? Não vou acabar com a minha carreira aqui, eu melhorei um pouco. Mas quando eu era mais nova, aí minha mãe, ou eu ia viajar, alguma coisa, minha mãe ia lá e arrumava o meu quarto. Quando eu chegava, eu falava, cadê as minhas coisas? Estava aqui mesmo na bagunça. Mas hoje eu tô melhor. Mas Vai. isso tem esse negócio de eu encontro na minha bagunça é complicado quando a gente vai falar sobre sociedade. Vamos dizer o seguinte, a pessoa mora sozinha, ela tem a rotina dela, ninguém tá impactando a vida dela, ela quer ter a bagunça organizada dela, tá atrapalhando ela?
Não. Ela tá feliz assim? Não. Quem sou eu pra chegar lá, bater na porta dela e falar, não, você tem que organizar Vamos dessa arrumar forma. essa casa. Vamos organizar tudo. Não está incomodando, não está impactando. Então, tá tudo bem, gente. Eu acho que tudo que a gente vai muito no extremo e tem que ser, não vai funcionar. Agora, quando a gente pensa numa sociedade, sou casada, tenho um filho, moro com pessoas na minha casa, a gente tem que pensar em sociedade. Tem que ser o mínimo organizado, desde que eu não ultrapasse o acesso do outro. Ou né? que todo mundo consiga buscar tudo, né? Dentro de casa. Exatamente. Por exemplo, a cozinha é comunitária. Então não adianta eu falar, eu me encontro na minha bagunça, mas chega um e fala, pô, não tô achando. Então tem que entrar num senso comum nessa questão de social, né? Agora, e outra questão, né? Essa questão de método, como você disse, eu sei exatamente onde está a cada coisa. Sim. Pensa no trabalho. Nós não estamos sempre à disposição de tudo. Então, muitas vezes, a gente precisa de outras pessoas fazendo algo por nós. Se a gente sabe exatamente onde está tudo e existe um método, é tudo muito fácil. Se eu viajei, se eu fiquei doente, se aconteceu alguma coisa, as pessoas conseguem resolver por mim pela facilidade de ter um método e um planejamento naquele local. Então, isso entra muito na questão social. Como que outras pessoas estão lidando com a sua bagunça organizada. É porque você consegue direcionar a pessoa. Direcionar. É só não casar, Vanessa. Mas, Então, Tá tudo mentira. tá lá, tá tranquilo, tá na minha casa, tô me encontrando. Não, e eu mudei essa semana. Mudei, e aí foi um passo importante, porque deu uma setorizada em tudo. E aí eu falei, olha, isso aqui tá legal, agora eu vou arrumar dessa maneira aqui. Então tá mais tranquilo. Mas vamos falar um pouquinho de produtividade e bem-estar associado a essa questão de organização. Como que vocês enxergam isso? Vai, Thaís. Produtividade, o quanto que você acha que a organização pode influenciar na tua produtividade? Olha, não, no consultório é necessário. Uhum. Que nem meus pacientes falam, nossa, mas eu chego aqui, você já faz, é prática, pá. Porque existe, lógico, um protocolo de atendimento. Se as coisas não estão organizadas, é tudo separado, ó, material de dentística, de cirurgia, de prótese, de periodontia, restauração, anestesia, tá tudo à mão. Se a coisa, vou procurar, tá bagunçado, o bagunçado às vezes pode estar sujo, atrapalha tudo. Não rola, e você tem aquilo lá, eu tenho que atender, eu vou atender 5, 6 pacientes agora pela manhã. Se não tiver organizado, é impossível de fazer. Quem faz essa organização? É você mesmo? Sou eu. Tem um método? É um método dela que ela criou? É um método dela. Os métodos são personalizados, né? Então, se tá funcionando para você, você consegue fazer sua organização, tá perfeito. O que mais que a gente pode querer do que uma coisa... A gente vê que o nosso método tá funcionando, Por né? exemplo, quando você vai montar um consultório odontológico, se você sabe que a cadeira do dentista fica aqui, o dentista fica geralmente ao lado direito da cadeira, ele tem que ter uma ergonomia que, alcançando os 2 braços, ele consegue alcançar tudo. Perfeito. Luva, gaze, máscara, descartáveis, resina, instrumento. Porque você fica aqui, ó, nessa posição. Então, existe um método. E você tem as coisas que você usa mais e o que você usa menos. Aí é toda uma organização que faz funcionar. Aí você consegue atender 15, 20 e o paciente sai da sala e parece que tá tudo arrumadinho. Ô, Débora, e como que você faz essa organização com equipe e comida? Então, eu recentemente terminei uma jornada empresarial, um curso onde a gente tinha algumas aplicabilidades, entre elas algumas de administração. E aí tem lá o famoso 5S, né? Que é uma metodologia japonesa. Eu não vou lembrar os S todos. Maravilhoso. Né? E aí, isso é fundamental dentro de uma empresa, principalmente quando você vai para escalas de fábricas, né? E o restaurante, ele funciona quase como uma mini fábrica. Então, por exemplo, a gente fabrica massa, a gente armazena mantimentos que não podem perecer. Então, isso é fundamental. Principalmente para que todo mundo consiga fazer tudo, né? Todo mundo tem acesso. E aí, a organização também... Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu aquele filme do McDonald's, A Fome do Poder. Sim. Quando eles desenvolvem a primeira cozinha do McDonald's, era quantos passos seriam dados, cada estação de trabalho de cada pessoa. Então, isso também é organização. E aí a gente está indo para uma escala de engenharia e arquitetura, né? E a primeira pessoa que desenvolveu esse método dentro de uma cozinha foi um ex-soldado que virou cozinheiro de guerra, e ele entendeu que cada um dentro de estações economizava tempo e tinha maior organização. É tudo um método que você desenvolve seu
mas ele normalmente vai ser reproduzido porque as pessoas entendem benefício. E o benefício tá em tempo, qualidade e aí dinheiro. Também. Porque também mexe com dinheiro quando você fala em trabalho, né? Questão profissional. Então, é fundamental lá no restaurante que as coisas tenham... Eu não trabalho dentro da cozinha, né? Sim, mas você existe tá toda uma metodologia da operação. entre o chefe, o responsável, o nutricionistas, e tudo tem regra. Lu, tem regra? Tem. Como é que você faz com os teus alimentos para estar tudo lá e disponível para você? Agora eu não tô falando nem de clínica, eu tô falando para você, na sua organização. Na minha casa eu tenho uma planilha. Então eu tenho tudo que vai vencer, eu tenho tudo etiquetado, eu tenho tudo com o nome, porque eu uso muitos grãos. Então eu tenho que estar muito atenta ali, até por conta de contaminação, até por conta do tempo mesmo das propriedades, daquilo que eu vou consumir. Então, eu tenho que ter muito critério com isso. Senão, você acaba se perdendo e aí você acaba consumindo algo que acha que está te beneficiando na tua saúde e no final das contas não comprar em está. estoque. Tem coisas que você pode estocar, tem coisas que não faz sentido. Sim. Você vai perder nutriente, vai perder produto. Tem determinados alimentos que você acaba comprando em cerealistas e ali ele já está em contato com oxigênio. Então, isso já é um ponto para você ter muita atenção. Eu prefiro comprar os grãos, por exemplo, quando já estão embalados. Porque ali eu tenho um controle melhor, não tem contato com oxigênio. E aí, conforme eu for usando, aí então eu vou colocando nos potes de vidro, etiqueto, fica tudo organizado, fica tudo bonitinho. Você teria orgulho de ver minha despensa. E aí, então, eu vou fazendo essa ciclagem, né? E consumindo até com uma certa velocidade diferenciada para que eu não perca esses alimentos. Então, Luísa, a gente realmente economiza tempo quando a gente foca na organização? Não só tempo, né? Vocês disseram algumas palavras que são as palavras que eu mais utilizo quando eu vou falar sobre benefícios da organização. É tempo, principalmente tempo, dinheiro. A gente economiza muito dinheiro com a organização, passa a ter qualidade de vida, passa a ter rapidez de atingir diversos objetivos que nós temos. Organização, ela cabe em qualquer assunto. Se for conversar sobre qualquer assunto, a gente vai desenvolver sobre organização, porque ela é um dos alicerces para que a gente consiga alcançar qualquer coisa que a gente queira, né? E a produtividade, ter mais tempo, tudo isso são vantagens e benefícios que eu disse. Se você valoriza, se você vê que você está precisando, preciso desenvolver organização. Por isso que ela é uma habilidade. Só que vai ter uma diferença. Quem tem o dom vai fazer isso com mais facilidade, vai ter menos dificuldade de desenvolver, rápido, vai ser mais rápido. E quem não tem, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas nada que não possa se aprender, praticar e depois ficar mais fácil no dia a dia. E é tudo hábito. Depois que você cria o hábito e começa a colher frutos, você faz, organizei minha roupa um dia antes de sair e eu realmente economizei 10 minutos. Se eu escolher também os produtinhos, deixar a minha skincare pronta, e se eu também deixar uma caixinha já com toda a chave do carro, a carteira tudo do lado da porta, se eu desenhar a minha casa num sistema que funcione para mim, quanto mais eu vou economizar? E aí, economizando tempo, você também está ganhando qualidade de vida, você está chegando mais rápido nos seus lugares, você não se atrasa, você não se estressa, e isso tudo é benefício. Então, a organização, ela não traz desvantagem em nenhum momento. Ela só vai trazer sossego, qualidade e economia de tempo e dinheiro. Isa falou sobre... A gente vai para um break, mas a gente já volta, porque ela falou escolher roupa no dia anterior. Vanessa... Vamos para um break e a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você.
inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre organização. O nosso break aqui, gente, foi um caos, devia ter filmado, porque surgiu o assunto de eu escolho a roupa que eu vou usar no dia seguinte, no dia anterior e economizo tempo. E eu falei que isso é impossível e eu quero ouvir de vocês, porque elas falaram aqui que dá para escolher de 3 dias. Eu escolho da semana. Eu Como? vejo 2, 3 partes de baixo. Ela faz que igual a vão turma da casar. Mônica. Ela tem a calça, mentira. Eu vejo 2 ou 3 partes de baixo que eu vou usar conforme os compromissos que eu vou ter. Faço a variação da blusa e escolho 2 peças únicas. E aí tá separado, porque Não tem que consigo. ser sapato baixo. Não consigo. A Aí não. bolsa. Sabe uma coisa que eu adorava? Teve uma época que eu trabalhei numa escola de inglês e tinha uniforme. Ai, gente, eu Facilita, amava. né? Viu como Viu? É facilita? liberdade. Isso já é uma Liberdade, prova. Mas aí eu não Ter tinha a que roupa. escolher, entendeu? Então, Mas o liberdade. uniforme não. é um padrão feito Então, pra isso. obrigada a Para usar. economizar tempo Economizar e tempo. ter a questão da disciplina, né? É. Padronização, uma coisa não chamar mais atenção que Sim. a outra, né? Eu tava Mas falando eu era pra obrigada. Isa, Vai, tava Lu. falando pra Isa no break que o meu filho, na época de faculdade, ele fez um guarda-roupa somente com camisetas de cores neutras e calças de cores neutras, para que ele não perdesse tempo pensando na roupa, para que ele não gastasse o tempo. E aí a gente estava Aí a gente trocando tava aqui sobre trocando. isso. Que Isso assim, é aí ela estava verdade. explicando sobre as escolhas. Quantas escolhas nós fazemos durante o dia. Isso é muito legal. E ela estava falando isso- sobre isso para mim. E eu falei, meu, casa direitinho com o que meu filho escolheu para ele. Tudo bem, ele escolheu isso. Ótimo, seu filho é homem, nós somos mulheres. Sim, eu se falei da se eu liberdade. separei a roupa preta e eu acordei hoje com a energia de querer usar um azul, o que eu vou fazer? Isso com um amigo meu que era gay, que é todo organizado, que eu tenho a roupa desse. Eu falei, tá bom, amigão, quantos modelos de cueca tu tem? Mulher tem que ter vários tipos de calcinha para vários tipos de roupa. Eu falei, então, não dá pra gente botar na mesma balança. Eu também acho. Meu namorado é o mesmo cueca, assim, o mesmo modelo. Porque é o que fica bom, ok, é a É. mesma. Agora a gente não. Tem a com costura, sem costura, a fio, a grande, a de shortinho, a de aba, sem aba, a da menstruação. Isso é muito legal, porque eu fiz uma organização há poucos dias atrás de 2 closets, um feminino e um masculino. O feminino ficou a coisa mais linda. Só que quando a gente entrou no masculino, tava muito mais padronizado, porque as roupas não tem um decote V e um decote assim, a manga aqui, a manga assim. Então, nunca vai ficar aquela estética tão Minimalista, uniforme, né? Aquela coisa assim, uniforme industrial. na, Não tem nem no babado, feminino, como Isa. fica no masculino. Então, a cliente, ela olhou e falou... Nossa, não é que eu não gostei do meu. Eu amei o meu, mas olha isso. Porque tava Visivelmente. tudo visivelmente uniforme. Porque não tem discrepância nos modelos. A variação, né? Tem lá todas as camisas polo, é tudo do mesmo jeito, vai mudar a cor. Aí pega os shorts, é tudo do mesmo tamanho, só vai mudar a cor, vai mudar o tecido. Então, ele não usa uniforme- mini shorts e shortão, né? Não, e se usa, É raro. a gente consegue separar eles. E aí vai ficar uma só de shortão e um de short É uma menor. pequena gama de variedade. É uma pequena gama e é muito mais uniforme. Então, visualmente, é mais fácil. E escolher as roupas, fazer com o filho dela, isso é muito legal. Porque a gente entrou nessa questão das escolhas, que as escolhas, elas fazem com que a gente perde tempo. Escolha faz a gente perder tempo. Sim. Quanto menos opções nós temos, mais fácil tomar uma decisão, mais rápido a gente resolve qualquer tipo de problema. Grandes empresários, vocês podem observar, principalmente homens, porque é muito mais fácil, mas algumas mulheres também usam as mesmas paletas de cores para fazer que nem o filho dela fez. No mundo corporativo, isso acontece. Porque aí no corporativo acontece muito, porque vai diminuir as escolhas, vai ser tudo mais rápido e não quer perder tempo com roupa, eu com entendo, isso e quer mas- para outras coisas. Porque é o perfil. Sim. Não vamos colocar isso, como eu falei, é muito personalizado. E você disse uma coisa muito legal, que é, e se eu acordar com outra vibe? Tem problema? Não.
Eu só vou trocar naquele Você troca dia. naquele dia. Só que se você não Tá. acordar com outra vibe, já tá Já tá pronto, você já ganhou um tempinho aquele dia. E aí você vai gostar. Eu te garanto que você vai gostar. E aí a gente começa a sentir benefício, começa a gostar. E a gente começa a ter aquele prazer, porque a gente não perde o prazer de escolher a roupa. Muitas mulheres gostam de ter aquele prazer de escolher a roupa. E você não vai perder isso, só que você vai fazer isso antes. Em vez de fazer isso de manhã, ter que acordar 1 hora antes pra poder fazer isso, você vai fazer isso antes de dormir. E aí você vai ter o mesmo sentimento. Quando você acordar, a chance de você querer usar aquele look que você separou é maior. Pensa quando a gente vai pra um casamento. A gente escolhe o look durante muito tempo. Não é na hora. Não é na hora. A gente fica escolhendo a roupa. Eu vou usar isso. A gente fica ansiosa pra usar a roupa naquele dia. A gente cria essa ansiedade também, escolhendo um dia antes. E aí a chance da gente querer colocar outra roupa é menor, porque a gente quer por aquele look. É verdade. Então é um teste. E faça aos poucos. Não exija fazer já, vou fazer da semana inteira, vou fazer os 3 dias. Não, faz um dia. Uma vez por semana. Eu Uma não vez faço por a semana toda. Ah, olha, deu certo. Eu também não faço todos os dias. Mas eu tenho faço coisas com momentos intencionais. específicos. Exato, momentos específicos. Por exemplo, eu já deixo, se eu escolho mais de um look na semana, é porque eu tenho mais de um compromisso bem específico na semana. Por exemplo, eu tenho aqui a entrevista, eu já estava pensando na roupa, qual que eu vou usar, porque já era uma coisa específica, eu já queria saber o que era. Então, já foi com mais antecedência. Agora, eu tenho um dia normal de trabalho, reuniões normais. Eu vou escolher um dia antes. Geralmente, eu faço isso. Mas eu tenho 3 eventos. Essas Mas, por 3 exemplo, roupas já estão quando separadas. você vai trabalhar na casa de alguém, mexer num guarda-roupa, você já sabe Eu já que sei tem que ser o uma meu roupa look. prática, confortável. Já sei, É eu já quase um tenho uniforme, a gama né? de roupas que é o que eu uso, né? E, então isso é muito legal e sempre se respeitar. É o que eu falei, tudo que a gente faz muito forçado ou tenta fazer de uma maneira muito rápida e acelerada não traz benefícios pra gente. Então, por que fazer? A gente foge do objetivo. Mais vai distanciar, né? Vai Falar, isso distanciar. aqui não quero, isso aqui não dá pra mim. Agora eu vou contar uma coisa que é meio... Ela falou que separa a roupa da semana inteira, ela consegue se programar para 3 dias. Eu não repito roupa. Pera, não é que eu jogo fora. Eu não repito nenhuma combinação que eu faço. Mal, nunca. Mas isso é intencional? É, porque pra mim eu tô mutilando a minha criatividade. Então eu jamais vou repetir um conjunto. Então eu não consigo visualizar que nem ela uma semana inteira, porque você em algum momento vai repetir trocar alguma coisa. Aí assim, você não repete? Posso pôr a mesma calça, a mesma blusa, mas não vai ser com o mesmo sapato, não vai ser com o mesmo acessório, não vai ser com o mesmo brinco. E aí eu sempre penso antes de dormir em algo, eu mentalizo mais ou menos uma linha do que eu quero. Porque eu troco muito. Então eu preciso me antecipar um pouquinho, porque senão eu ia gastar muitas horas ao despertar e fazer. Mas aí é um probleminha do teu. No meu trabalho é igual. Eu não gosto de repetir uma mesa, nem os itens. Apesar de ser tudo parecido, eu não consigo copiar e colar. Então, assim, muitas vezes eu mandar um orçamento, eu personalizo todos. Eu gosto de entender qual é a festa, qual é o horário, quem é e até a decoração. Então, assim, eu posso repetir as peças? Posso, mas dificilmente vai ser na mesma disposição. Tanto que Vou fazer um compromisso aqui com vocês, tá? E com o público também de casa. Eu prometo que eu vou experimentar fazer isso uma vez por... faz um E vlog depois você me disso. conta. Faz um Manda vlog WhatsApp. disso. Todas as vezes que eu Você tentei sabe. fazer alguma coisa, assim, foi de organização. Depois eu falei, ai, que legal. As sementes, eu fiquei feliz comigo, entendeu? Que eu consegui comprar a semente, fazer, organizar pra... E não perder. Fiquei feliz, Não estragar. Fiquei feliz. Mas você sabe que esse negócio de organizar, assim, de 10 anos pra cá que eu comecei pra Bahia, um mês sim, outro não. E teve época que eu fui com ela no colo, puxando uma mala pra nós duas. Tudo bem, tenho muita coisa lá. Se eu quiser ir pra lá, eu sem levar nada, ok, Tudo bem. tenho tudo lá. Mas o fato de ficar indo em diferentes épocas, com compromissos ou não, lá, trabalha, não trabalha... Eu comecei a viajar, eu e ela, minha filha, com uma mala de mão só. Perfeito. E aí eu comecei a fazer o quê? Por exemplo, eu vou levar uma sandália preta. Então eu vou levar as roupas que combinam com aquela sandália. Vou sair 3 dias, 3. E hoje, sempre que eu vou viajar, eu faço uma lista, para não esquecer as coisas básicas, remédio, essas coisas. E penso nos looks que eu vou usar, ela também, e a mala...
É reduzida sim. Aí eu tenho Sim, pequenos dá sonhos. Isso é eu, muito quando legal. viajo, eu falo assim, eu vou levar a maior, não tem problema, se vai, eu não sei o que eu vou querer usar e vai tudo aquilo. É Não uso nem um perfil, terço. né? Só Pois que é. esse assunto de Eu viagem faço é a muito agenda do legal. look, eu faço a agenda do look. Eu também. Eu faço Isso, Existem vocês várias são formas de tudo organizar uma mala de viagem. Entra numa coisa muito legal. Olha o coração. Meu que sonho é as organizar pessoas igual o Ronaldo perguntam. Fenômeno. Viajar sem mala. Sem mala. Nossa, Eu. Meu sonho. isso aí também funciona. Enquanto ainda não dá, a gente tem que recorrer a Tem Isa, que né? recorrer a algumas técnicas, né? E aí o que acontece? Muita gente vai me perguntar, Isa, como que eu organizo uma mala pra viajar? Sim. E a minha resposta é quase a mesma pra qualquer pergunta que me fizerem. Depende. Depende como você tá acostumado a levar suas roupas, como você gosta, como você sente prazer nisso, qual é o objetivo da viagem, é uma viagem curta, é uma viagem longa. Então, tudo isso vai impactar na forma que você vai organizar a sua mala. Por exemplo, looks é muito legal. Se você vai fazer uma viagem curta, você vai fazer, sabe, vai ficar 3 dias fora, você vai ter exatamente um look para cada dia. Eu até recomendo um organizador, que eu trouxe aqui, Já pra vamos Vanessa. começar, eu já ia pedir pra gente entrar. Esse daqui, por Ô, Isa, exemplo, deixa eu é só muito voltar legal. antes de você falar. Você falou de viagem. Também existe o trabalho de organização para viagem. Você ajuda Sim, também a pessoa ajuda a na montar a viagem. mala. Sim, a gente faz esse trabalho. Pode Ótimo. contratar pontualmente, vou viajar. E aí a gente vai conversar, por exemplo. Tem pessoas que vão viajar para comprar roupas, por exemplo. Então, você não vai levar uma grande mala, você vai levar realmente uma mini mala com o básico que você precisa na viagem, porque lá você vai fazer uma viagem de compras. Isso é Legal. muito comum acontecer. E aí a gente tem toda a técnica para você conseguir trazer o máximo de roupa possível, dependendo de como você vai organizar a mala que você vai trazer de lá. Legal. Então, existem várias formas. E pessoas que querem fazer uma viagem muito longa, que vai ficar uma temporada fora. A minha irmã, ela tá aqui me acompanhando e ela morou na Irlanda e já morou na Tailândia também. E quando ela foi se mudar, uma das últimas viagens dessas temporadas que ela passou fora, eu que organizei toda a mala dela, porque ela precisava colocar a vida dela em uma mala grande, uma média e uma pequenininha. E ela ia ficar mais de 1 ano fora. E nós fizemos essa organização juntas e foi super legal, a gente registrou tudo e funcionou, não funcionou? Eu já entendi. Eu tinha que ser irmã da Isa. E ó, minha irmã não é organizada. Ela é muito diferente e ela tá muito feliz do jeito que ela é. E eu também respeito muito o espaço. A gente organizou a mala dela porque ela me recorreu. Isa, vou precisar, me ajuda? Legal. Ajudo. Mas esse respeito também de até onde a pessoa gosta de ser organizada e até onde tá impactando ela ou não. Legal. Fala pra gente desse item, então. Esse item é muito legal na viagem, porque o que acontece? Pra quem vai viajar e vai fazer em looks, você pode levar cada lookzinho num saquinho desse. Ah, Isabela, mas é muito pequeno esse saquinho. Cabe, gente. Um saquinho desse, por exemplo, tem esse e tem um outro maior. Ele é considerado um saquinho de maternidade, para você colocar os looks da maternidade do bebê. Só que a gente reutiliza esses produtos, porque eu gosto da versatilidade deles, você usa em mais de uma opção. E aí você pode colocar o seu lookinho aqui. Então aqui cabe um shortinho com uma blusa, com um look certinho. Você pode colocar lingerie, pode pegar um saquinho de organza pequenininho, colocar todas as bijuterias, todas as joias, todas as coisas que você quer pôr junto e põe junto nesse saquinho. Então você vai ter o saquinho da segunda-feira, o da terça, o da quarta e o da quinta. Se é uma viagem com começo, meio e fim, mais estreita, super funciona. E você pode utilizar esses saquinhos, que é com organza e alfaiataria, para você poder deixar a roupa respirando. A roupa também não vai ficar abafada, não vai estragar. Então tem todos esses cuidados que a gente tem com as peças. Só que existem outras formas de você organizar a mala também. Como, por exemplo, quando você não organiza por looks, mas porque você vai usar a mesma calça com mais de uma blusa. Você costuma fazer Eu isso? separo as blusas, as partes de baixo, dos vestidos. É uma outra São forma de saquinhos organizar, também com organizados, saquinhos. E aí, em vez de ser a do look, vai ser a do tipo de roupa, que vai facilitar Legal. muito. E aí, E outra pergunta que a gente faz: essa viagem você vai tirar as coisas da mala Exato. ou não? E você tira o pacotinho e põe na prateleira. Põe na prateleira. Isa, eu não vou poder tirar a roupa da mala, porque vão ser coisas muito pontuais. Eu vou ter que. Nem vai ter lugar pra eu colocar. Então a gente tem um jeito de organizar a mala que só a mala vai virar seu mini guarda-roupa. Pra você não precisar tirar as roupas da mala para encontrar o que você precisa. E se você vai retirar e quer levar muita roupa, existe uma outra forma, que é você abrindo as suas roupas e você vai fazer como se fosse um grande pacotinho com as suas roupas, com elas Legal. abertas, porque você vai chegar lá e você vai organizar isso dentro de um guarda-roupa. E aí vai caber mais roupa. Então tudo vai depender como vai ser a sua viagem. Então tudo cabe organização. Já que você tá falando de saquinho, vou pedir pra Lívia trazer, que eu achei isso aqui tão legal. Eu até
Obrigada, você precisa. Lívia. Você vive com roupa... Isso aqui eu achei tão legal. Isso é muito bacana. São saquinhos de organza. Que é para armazenar roupas mais delicadas no próprio guarda-roupa. Exatamente. Olha que legal, Mas o gente. dia que a gente vem gravar, por exemplo, Tô que a gente nessa carrega câmera roupa, aqui, né? isso é essencial pra E eu nossa ia casa. falar isso, é Você sabe perfeito. que quando eu vou Legal. viajar e levo roupa no cabide, eu levo em saquinho também. E é Você bom é uma isso. personal organizer, Você é uma né, personal Thaísa? organizer, você tem o dom da personal organizer, entendeu? Você já tem mais uma profissão debaixo do seu leque. Se você precisar, legal. tá Dá ali. certo como dentista? Pra trazer, eu trago a roupa num saquinho, Mais de 20 né? anos Num de transparente, mas dentista não agora. coloco Sério? a roupa individual assim. Então, até Isso pra é trazer muito pra legal. gravação Pra é legal, trazer né? é fácil. Por que a gente pensa nelas? Tem algumas roupas, como essa que é paetê. Se agarrar em outra roupa, vai estragar outra roupa, vai estragar ela. Então, você precisa ter uma proteção. Aí a gente encontra uma coisa muito normal nos guarda-roupas quando vamos fazer a organização, que é o saquinho transparente que vem da lavanderia. Eu vou deixar lá dentro porque Obrigada, tá protegido e eu vou deixar Lívia. a minha casa muito mais... O meu closet é organizado. Não façam isso. Estraga a roupa. Não respira. Não respira, principalmente se for um vestido de festa, porque você vai demorar pra usar aquilo de novo e ele vai ficar naquele saco, ele não vai respirar e aí ele vai estragar, vai manchar, vai acontecer, pode ficar com um cheiro, algum aroma que depois não consegue tirar. Então, primeira coisa, mandou lavar? Joga fora o saquinho. É melhor ficar sem saquinho nenhum no seu guarda-roupa do que no saquinho da lavanderia, né? E depois, se você for uma roupa mais delicada, com um paetê, com um brilho, com alguma coisa, uma renda, aí você pode utilizar organizadores como esse, Bem legal. que ele respira e é transparente ao mesmo tempo, você consegue visualizar enxergar. a Porque roupa. eu tenho alguns de TNT. Só que aí ele é escuro. Normalmente a loja entrega assim, Isso. né? Fica muito legal e visualmente, pra quem gosta daquele closet mais, fica Mas muito você não bonito. enxerga. Mas a gente Você não consegue ver enxerga. a peça, né? E aí a gente entra Mas naquela... Esse de Getúlio Quem também não vê, tem. Legal, não né? usa. Não usa. Ele Não é vê, organza, Não né? É organza. Organza. Gente, a Isa vai ter que voltar mais uns 3 programas pra gente... Mas vamos falar desse aqui. Esse é um Vamos. item pra colocar dentro do guarda-roupa, né? Uhum. Que já começa com um negócio assim, ó, que tá tudo igualzinho, Mas dobradinho. Isso. você usa o marcador pra dobrar tudo? Sim. Ah! Depois de um tempo, a gente consegue até fazer, a gente se adapta, acostuma e faz sem. Mas a gente tem um gabarito, né? Que são vários tamanhos pra você usar pra cada tipo de colmeia dessa. Posso tirar uma? Pode. Aí eu tive Às uma vezes passadeira que fazia isso. Ela é de amostras, então ela vai estar um pouquinho amassada. Mas Então, mas assim, ela mantém sem a mantém sem amassado. Pode tudo aqui. abrir? Pode. É que essa daí é as de amostras que vai pra cima e pra baixo pra mostrar pras pessoas. Então ela vai estar amassadinha. E aí vão todas dobradinhas e Vão todas encaixa. dobradinhas. Eu dobro assim, ó. Entendi. Entendemos. Ó, assim é quando dobra pra Aí você pra faz passar, uma- né? Antes da passadeira. Aí você Ó, coloca e vira. E deixa assim. Isso é quando você tira do Nossa. varal. Vocês estão acabando com a minha carreira Aonde, hoje. Vanessa? Ó, que bonitinho. Aham. Não é. Tá funcionando pra você? A gente usa Ela essa é muito pergunta. educada, Vanessa! Tá funcionando? Tá, mas então tem um negócio de fazer Tem, dobra. isso. Porque quando você faz a dobra aqui, como eu falei, é uma roupa de mostruário, então ela fica amassada porque eu levo ela pra cima e pra baixo. Mas você fazendo a dobra com o gabarito, a gente geralmente não amassa a roupa, a gente faz de uma forma que fica tipo um pãozinho, ela vai ficar bem redondinha, ela não fica dura, ela fica maleável e aí ela não amassa dentro dos Olha, produtos. ela faz não uma me irrita, eu curva. faço Ela assim, faz ó. uma curva. Faz uma curva. E não faz essa Não faz dobra. um vinco, É. fica Mas diferente. Você sabe que se você tá viajando, precisou lavar uma roupa, a maneira de você pendurar e dobrar, Sim, você não precisa nem isso passar. também. É. Exatamente. Eu penduro que nem chinesa. Isso é verdade. quando eu Isso tiro. também, minhas roupas, sabe? Não sabe? quero ter que passar. É, quase Fica passadas. perfeito. Eu sempre dou... O que acontece? Isa, qual que é a melhor forma de você ter as roupas armazenadas? Penduradas. Já teve uma cliente que pendurava até as lingeries. Ela tinha um espaço até para as lingeries penduradas. espaço bom, né? E se você tem um espaço que te permite, você vai se adaptar, faça. Melhor. Porque é a melhor forma. Se precisar dobrar, aí a gente precisa fazer o quê? Quando a gente escolhe dobrar, otimização de espaço. Mais roupa do que espaço. Aí a gente vai precisar dobrar as roupas. E Que absurdo produtos quem tem como mais roupa que esse... espaço, Imagina. É, né? Uma Ai, coisa que quase absurdo. nunca Sim, acontece. inacreditável Quase isso. nunca acontece. E me fala, aquelas... Porque eu tenho roupa que eu já
perdi de marcar no cabide. Porque aí essas têm que ser dobradas. Tá, Essas então têm que ser dobradas. eu tenho muita roupa chata, assim. Roupinha, né? e tricô. Não Tricô pode não dobrar. pode. Não pode Tem pendurar. alguns blazers, assim, porque a marca do cabide vai bater em outra. Os blazers ainda tem uma forma de você É um organizar grampinho? que é, na verdade, com ombreiras. São cabides com ombreiras que não vai fazer a marca do cabide. É aquele cabide que tem aquele durinho, Isso. assim, ó. Parece um ombro de homem, né? Isso. E se Legal. você usa cabides padronizados como os de veludo, É o que eu é o uso. fininho, existe a ombreira que Você acha- encaixa. E aí ela vai encaixar, vai deixar essa parte maior e aí não vai marcar os blazers. Mas camiseta de algodão, que você fala é legal, mas tem algumas que marcam e marcam pra sempre. Isso é Aí verdade. eu penduro pelo subaco. Existem outras formas. Você pode pendurar assim, no isso meio aí. do cabide. Tudo vai depender, por isso que eu falo, não é uma padrão. Né? É A o gente- espaço. É o espaço e também essa questão da qualidade. Igual presilhinhas, é legal? Depende. Ela às vezes marca. Às vezes depende da marca e às vezes peça. estraga a peça. Agora tem peças que não vai estragar, que você pode usar, mas também não pode ser qualquer presilhinha. Tem que ser uma presilhinha que coloca no cabide que tenha um silicone, que tenha uma camurça por a de dentro, veludo eu a de gosto veludinho. bastante, ela não marca. Que aí ela não marca. Só que, por exemplo, você não vai fazer isso com uma saia de couro. Se você fizer isso na saia de couro, vai ficar marcada aquela Vai, presilha pra pra sempre. Então, tudo tem que ter um conhecimento, porque às vezes acha que é a melhor forma. Talvez seja, mas não para aquela textura, para aquela peça. Então, Coisa tudo eu isso tem que guardo ter do um avesso, cuidado. porque eu falo, se estragar o de dentro, tá tudo bem. Existem roupas que a gente guarda no avesso, eu principalmente guardo se a coisas do pessoa avesso. não tem saquinhos de organza, não Sim, tem o de material, paetê, mas coisa que quer roça. organizar. Não é. Aí o que é o legal? Não pendurar, fazer ela do avesso e colocar um papel de seda no meio dela. Tá. Porque aí o que acontece? Não vai pendurar. Porque se você virar, você também tá grudando a textura da frente com a textura de Tem trás. coisa que- Então isso vai estragar a própria roupa. Então você pode colocá-la do avesso, mas colocar um papel de seda no meio. E isso já Legal. vai Tá. tirar todo o impacto de ficar passando, né, as miçanguinhas, o que for que Eu tiver faço lá. isso com as calças que tem zíper no bolso. E aí não dá pra pendurar porque é como se fosse uma camurça. Isso. Aí não dá pra pendurar porque marca. Aí na hora de você colocar do avesso, esse zíper ele fica em contato com o outro lado. Aí eu Fica. coloco essa folhinha. Aí eu tô É muito bom essa Eu folhinha. também temos Você tá várias perfeita. personal organizer aqui, só eu que não. A gente tá. Eu tenho um sonho, contratar gente- ela, não fazer. Obrigada, A gente tá chegando no finalzinho, mas deixa eu mostrar. Esse aqui é um organizador de bolsas, De né, bolsas. Isa? Ele vai no guarda-roupa. No guarda-roupa, no closet, num nicho. Até bolsa grande encaixa, né? Tem os maiores, Ah, né? tem maior, Tem esse, legal. tem um maiorzinho, tem um menorzinho mais comprido. Então a gente consegue pôr para diversas bolsas. Porque aí entra naquela história, né? O que não é visto não é lembrado. Se a gente não vê a roupa, a gente não utiliza. Principalmente as Sim. bolsinhas. Então você deixando elas assim, você tem mais gosto de usar e tem mais ideias para os looks. Como você que gosta de fazer looks diferentes. Esse eu achei muito legal e eu já adotei em casa esse, tá? Antes ficava todas as embalagens, né, soltas, fica até feio, né? E aí a gente, olha que graça, gente. Isso aqui a gente coloca no banheiro, no quarto, Pode né? pôr. Eu sempre aconselho produtos de cosméticos no quarto, em algum lugar do quarto. Por quê? Dentro do banheiro existe muita variação de temperatura. E a variação de Deixei cair, mas temperatura tudo bem. pode estragar alguns cosméticos, principalmente É perfumes. isso que eu ia falar, meus Legal. perfumes ficam no meu closet. Principalmente perfumes. Então, Por se causa de você tem um iluminação espaço e- que te permite no seu closet, no seu guarda-roupa, que tenha um nicho, que tenha uma bancadinha, utiliza ele Olha, para os gostei do cosméticos. brilho. Esse eu achei sensacional, porque assim, coisas de cabelo, né? Acho que pra organizar. Eu olha tenho que um legal, desse que eu uso gente. pra cinto. A Coloco gente usa- cintos exatamente. enroladinhos, com a fivela pra cima. Essa é a versatilidade do produto. Ele não é um Legal. organizador de bijuterias, de acessórios. Ele é uma colmeia acrílica. Então você pode usar ele para qualquer coisa que você precise graça. fazer uma divisão. E ele substitui também essa colmeia de PVC. Porque se você tem uma quantidade menor de roupa, porque ele ocupa mais espaço, mas você tem um setor específico para ele, ele encaixa dentro das gavetas, isso daqui, ou você pode pôr nas bancadas, e você vai usar no lugar desse daqui. Só que ele é rígido, ele aparentemente fica mais bonito. Então, quem quer aquela closet capa de revista, esses organizadores de acrílico, eles super funcionam. Para os meus acessórios, eu comprei aquelas bandejas de veludo, mas ainda preciso fazer dar certo. Sim. Porque às vezes eu tiro tanta coisa. Então, depois eu Esses arrumo, balões depois eu daqui, acho que é bom organizo. isso aí. Não cabe minha Um pulseira. negócio que eu Vê se minha pulseira comprei. cabe ali, pra ver se eu já Vamos compro. testar, vamos testar. Já leva aí. Um negócio que eu comprei. funcional.
gabinete? Pronto. Eu mando entregar lá na sua casa. Tá bom. Eu uso pra colocar, anota meu esse eu uso pedido. pra colocar aqueles prendedores de guardanapo. De tecido. Perfeito. Ai, fica lindo. Eu coloco na gaveta Já da utilizei varanda. pra isso também. Aí eu uso um desse e coloco, aí fica tudo organizadinho pra Eu não tô mesa. querendo mais ser amiga delas. Eu tô Olha. entendendo, eu tô chegando Não, tem que ser aqui. amiga, porque você vai ver que é o bichinho, a gente chama de bichinho da organização. Quando ele te picar. Minha mãe tentou a vida inteira, Isa. Mas existem formas e formas. Ah, mas ela é sua mãe. Sua mãe não faz milagre. E aí entra até numa situação muito legal, que é essa parte de como você passa isso para os filhos, né? Existem até uma forma mais leve para que os filhos gostem, né? Antigamente a gente usava a organização como castigo. Se você tirar nota baixa, você vai organizar todo o seu quarto. É verdade. Hoje em dia não, você tem que falar, vamos brincar de organizar e colocar isso com uma forma lúdica para que seja divertido. Eu acho que eu não brinquei muito com os meus. Gente, chegamos ao finalzinho. Que programa incrível. Débora, obrigada, é um prazer. Vamos lá pra casa? Vamos, com Tá bom, certeza. obrigada. Thaís, obrigada pela presença foi também. ótimo, viu? Muito obrigada. O tema foi ótimo. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Obrigada, Isa. A troca foi maravilhosa. Obrigada. Isa, obrigada pela participação. Prazer conhecer você. Agora você deixa o seu recado final. Fala onde que as pessoas podem te encontrar. Fala um pouquinho da tua loja também. Gente, muito obrigada a todas vocês. Adoro. Eu ficaria aqui horas e horas conversando. Você A gente vai na pode minha também. casa. A Compra gente gente pode levar pra minha tomar um casa pra gente café. conversar horas e horas. E eu queria agradecer. Vocês podem me encontrar hoje lá no prédio Barão Office, que fica na Barão de Paranapiacaba. E lá nós temos a loja de produtos organizadores e nós oferecemos qualquer coisa referente à organização. Nós fazemos organização, nós temos agora um home care muito legal, que é um trabalho onde eu vou até a casa do cliente com os produtos organizadores. Nós organizamos rapidamente por volta de 1h30 e aí depois você só fica com os organizadores que deu certo. O que não deu certo eu trago de volta. Ai, quero. E é muito legal. E nesse período de experiência do home care, ele não tem custo. essa minha visita. Então é muito legal. Nós temos diversas formas de te ajudar. E se você gosta de organização ou precisa gostar de organização, que está sentindo falta, pode me procurar. Que no Instagram, Isa Organizadores, na loja, eu vou ter um prazer de ajudar todos vocês. A gente já vai agendar Opa. pra você lá em casa. Combinado. Tem alguns clientes agora. Um beijo pra vocês e sabe que toda terça-feira tem um programa inédito e para que você consiga deixar a sua rotina também mais organizada e com muito mais praticidade, esse programa também foi pra você. Um beijo, até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.